O ano de 2025 tá voando, o segundo trimestre do ano passou, a gente piscou, julho iniciou e eu decidi trazer aqui pra vocês um balanço das minhas leituras do segundo trimestre, mas antes disso, não deixem de curtir esse vídeo, já dá um tapinha no like pra não esquecer, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vem comigo pra gente ver, após a vinheta, quais são os livros que eu mais gostei, os livros que eu menos gostei, etc, etc. Tá bom? Já vai depois da vinheta. E para começar, a primeira pergunta que nós temos aqui na nossa book tag é: qual foi o melhor livro que você leu neste trimestre? E o melhor livro que eu li nestes últimos 3 meses foi, sem sombra de dúvida, A Cor Púrpura, da autora Alice Walker. E o que dizer sobre essa obra que me arrancou muitos sentimentos. Sentimentos de tristeza, sentimentos de raiva, de injustiça. Então a gente vai acompanhar aí basicamente mesmo a história da vida da Sally ao longo dessas 4 décadas. Então ela desde a adolescência ali até a sua fase adulta. A gente vê também muita redenção e a gente vê muita evolução, crescimento, desenvolvimento da Sally. Então foi um livro que me marcou muito e a gente tem também, além da Sally, a gente tem a irmã da Sally, que se torna missionária e vai para a África. Só que o que acontece? Ela nunca conseguiu ler as cartas da Sally. Esse livro aqui tem uma narrativa epistolar, né? A gente vai ter muitas cartas, serão basicamente trocas de cartas. Cartas que a Sally envia, mas ela nunca a Sally escreve, mas ela nunca envia para sua irmã. E as cartas que sua irmã, Annette, escreve nunca chegam até a Sally. Então, um dia ela consegue ter acesso a essas cartas, a Sally, e a gente consegue ver de fato o que aconteceu com a Annette, né? O que ela passou em toda essa experiência, essa jornada dela enquanto missionária em um país, na verdade, basicamente uma tribo em um país da África. Eu não me recordo de qual país, pra qual país que ela vai, que fala que ela é missionária na África, mas acredito que fale sim, que agora eu não me recordo. Mas é um livro, assim, eu não tenho nem palavras pra dizer. E sabe o que é mais louco? Eu ainda não assisti os filmes. Tem filmes, né? Já virou peça na Broadway também, e eu não li, mas eu pretendo. E basicamente essa é a minha grande admiração, o motivo porque A Cor Púrpura foi a minha melhor leitura do trimestre. O próximo item da book tag é: qual foi o livro que mais me surpreendeu? E foi, incrivelmente, coincidentemente, foi o último livro que eu li no trimestre, que foi O Hobbit, do nosso querido Tolkien. Eu nunca tinha assistido os filmes do Hobbit, mas eu já tinha assistido os filmes do Senhor dos Anéis. E eu sabia mais ou menos, eu nunca li o Senhor dos Anéis, né, a trilogia, nunca tinha lido nada do Tolkien, mas eu sabia mais ou menos do que se tratava, o que a história contava. E aí, o que acontece? Eu li esse livro, finalizei recentemente, como eu contei pra vocês, e eu me surpreendi pelo fato de eu não saber que era uma história tão legal. E me surpreendi pelo fato de eu nunca ter tido interesse e a curiosidade de ler esse livro antes. E um arrependimento, porque é uma história super divertida. Eu tenho que dizer pra vocês, mais uma vez, que eu não sou uma grande fã de fantasia. Eu leio mais por curiosidade e porque eu gosto de trazer diversidade para as minha leituras. Então, aqui basicamente a gente vai acompanhar o Bilbo Bolseiro, que é um hobbit, eu não sei dizer se é espécie, raça, um grupo, basicamente que eles têm os pés gigantes e peludos, mas além disso eles são seres muito tranquilos, eles gostam da paz, eles gostam de evitar a fadiga, basicamente eles gostam de ficar em suas tocas, de fumar os seus cachimbos e de tomar chás e fazer festas ali entre eles. Nosso querido Hobbit, nosso pequeno Hobbit, sendo solicitado para se alistar em uma missão que ele nem sabia o que era inicialmente. Então o nosso mago, o Gandalf, ele chega lá para recrutar basicamente o Bilbo e ele fala que não vai participar de recrutamento nenhum, que não vai para missão nenhuma.
mas no dia seguinte começam a chegar anões e mais anões e mais anões na sua toca, eles extremamente folgados, pedindo comida, e de comidas diferentes, tá? Não é qualquer comida, eu quero biscoito, eu quero bolo, eu quero bacon com ovos, eu quero cerveja preta, enfim, e o Hobbit, o Bilbo, ele vai providenciando tudo, eles dormem na casa, no dia seguinte eles partem para essa missão em busca do tesouro que está sendo guardado pelo grande dragão, pelo temido dragão Smaug. Então, a gente vai acompanhar essa jornada. E essa jornada, na verdade, ela se mostra um grande aprendizado, uma grande oportunidade de aprender lições sobre a gente ter coragem, sobre a gente sair da nossa zona de conforto, sobre a gente nunca se subestimar e nunca subestimar os outros também, e sobre como a ganância, essa vontade de ter mais e mais e mais, ela pode nos corromper e ela pode nos afastar do que realmente importa, que é estar com amigos, estar com pessoas que gostam da gente, aproveitar uma vida feliz, uma vida tranquila, mas feliz. E foi um livro que me surpreendeu por conta disso tudo, né? Eu não sabia que era uma história tão legal. É uma história linda, tem um universo incrível, você se sente ali com eles, com os anões, com o Bilbo, com o Gandalf andando pelas florestas, enfrentando gigantes de pedra, enfrentando goblins e o próprio Smaug. O próximo item, terceiro item da book tag é qual foi a leitura mais difícil, na minha opinião. E eu não consegui pensar em outro livro a não ser ele, que foi um livro que eu gostei. Eu gostei da história, eu gostei da escrita da autora, achei bonita, mas é um livro que ele é muito arrastado e o excesso de drama, porque por ser uma história triste, triste, poucos momentos alegres mesmo, ele pode se tornar difícil, cansativo para alguns leitores, e para mim foi assim. E esse livro é Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Eu não lembro como é que fala, eu tinha aprendido a pronunciar o nome e eu já esqueci, então vocês vão ter que me perdoar. Mas aqui, basicamente, a gente vai acompanhar o Werther, que é um rapaz que se apaixona por uma mulher que já está comprometida. Ela já vai se casar, ela já tem ali alguém ali esperando por ela. E isso aconteceu com o autor, né? Essa história é inspirada em sua vida, porém, diferentemente do escritor, o Werther, ele se perde nisso. Então ele deixa toda essa tristeza por não ter, né, ali a possibilidade de se casar com a sua amada, e ele sucumbe diante disso. Então, enquanto que o autor conseguiu canalizar toda essa dor e essa frustração, na escrita, o Werther, ele afunda e ele deixa se levar, né? É uma história trágica. Quem conhece, eu não quero dar spoiler aqui, mas a gente sabe que é um livro que tem um fim muito forte, uma finalização muito forte. Ele foi escrito durante o movimento do romantismo, então a gente sabe que esses livros, esse movimento tinha obras ali que tinham uma carga emocional muito forte, de autodestruição, de tristeza mesmo, e aqui não é diferente. Então é um livro curto, ele é bem curto, só que por ser pesado demais, ele ter uma história muito densa, ele se torna muito cansativo e muito difícil de ler em alguns momentos. Então foi uma leitura bem complicada pra mim, uma leitura bem difícil. Próxima pergunta é: qual livro me fez rir alto? E foi Teto para Dois. E aqui a gente basicamente vai acompanhar a Tiff e o Leon, que são dois jovens que compartilham a mesma cama, o mesmo apartamento, em horários diferentes. Então ele trabalha em um turno, ela trabalha em outro. Então os momentos que eles ficam no apartamento são em horários diferentes. E por conta disso eles começam a se comunicar por meio de post-its. E aqui, os post-its aqui atrás. E até que um dia eles se encontram, depois de muitos meses morando juntos e conversando por esses post-its. E aí a história deles começa, né? É um livro bem legal, bem divertido. Ele é Então ele tem a trope, só tem uma cama. Eles se conhecem ali e viram amigos. Daqui a pouco eles estão... Na verdade, ele demora, tá? Não vou dar spoiler aqui, mas ele é um slow burn, né? Ele demora pra engrenar o romance, só vai engrenar mais lá pro final. Mas é um livro legal, é um livro divertido. Eu gostei da escrita da Beth. Eu já tinha começado a ler o livro dela e tinha desistido. E aí eu li esse e gostei e vou dar mais chances a ela. Mas basicamente foi um livro que me tirou boas risadas. A próxima pergunta da book tag, e eu já falei tanto próximo, né? Mas enfim, é verdade.
qual foi o melhor personagem que eu conheci. E difícil escolher, foram muitos personagens legais, mas eu acho que eu gostei muito do Bilbo, porque ele é esse personagem que, sabe, ele em nenhum momento ele pediu pra partir nessa missão, como eu já falei pra vocês, e ao mesmo tempo ele é o personagem que faz você ter empatia, que você se vê também um pouco no Bilbo. Então, ele é um personagem simpático, é um personagem fofo. Eu acho que eu vou gostar dos outros hobbits quando eu ler os outros livros do Tolkien. Então, basicamente é por isso, porque eu simpatizei mesmo com ele, gostei do personagem, gostei da personalidade dele na história. E ele é pequeno, mas ele mostra que mesmo as menores pessoas são capazes de grandes feitos. Então, eu me identifico com ele. Qual livro me fez chorar? Vários livros me fizeram chorar no segundo trimestre de 2025. Mais dois que me fizeram chorar bastante foram Poeira em Neve, da autora Nai Rubin, e Tudo que Deixamos Inacabado, da Rebeca Yarros. E aqui, para começar, a gente tem Poeira em Neve. A gente vai acompanhar a história de uma garota que ela vive em uma família feliz, né? Ela é criada ali pela mãe dela, pelo padrasto e por mais dois irmãos, e a família dela é extremamente amorosa. Só que ela tem essa questão, né? Ela nunca conheceu o pai dela e ela sente que ela queria isso, uma coisa que faria diferença pra vida dela. Ela gostaria de descobrir quem é o genitor. E ao mesmo tempo, ela se apaixona, ela conhece um rapaz no shopping em um determinado dia e aí eles têm essa questão dessa paixão muito forte, né? Eles se apaixonam logo ali à primeira vista. Então o livro o tempo todo ele mostra que a gente não pode perder muito tempo com certas coisas. E é realmente isso, vai falar muito sobre o tempo, sobre a gente aproveitar, sobre a gente viver intensamente cada etapa da nossa vida, cada momento que a vida nos dá, da gente valorizar a nossa família, as pessoas que a gente ama, né? Seja família de sangue, seja uma família que a gente meio que escolhe. Ele vai falar sobre esse amor, né? Primeiro amor dela de fato. Então, é um livro muito bonito. E Tudo que Deixamos Inacabado, da Rebeca Yarros, a gente vai acompanhar mais ou menos ali dois casais em épocas diferentes. A Scarlett, uma autora muito famosa de livros de romance, falece. Só que ela deixou um livro inacabado, uma história inacabada. E aí um autor é contratado para poder finalizar essas histórias, né? O Noah. Só que o Noah é extremamente talentoso e tudo mais, e ele é fã da Bisa, da Scarlett. Só que a nossa protagonista, que eu esqueci o nome também, gente, hoje eu tô com a minha cabeça muito boa. Ela não quer que a história seja finalizada. E basicamente ela fica meio que atrapalhando a vida do Noah. O Noah quer escrever e ela fica atrapalhando. Até que eles se apaixonam. É um enemies to lovers, tem muitos atritos entre os dois. A história deles, o romance deles vai se engrenar mais pra frente. Há um slow burn também, como o Teto pra Dois. Só que eu me identifico mesmo com o casal James e com a Bisa, né? Com a Scarlett. Porque, na verdade, a gente vai acompanhar dois romances. Um que tá acontecendo no presente e um que tá acontecendo no passado. O romance da Bisa com o Biso. E ele era piloto de caça na Segunda Guerra Mundial. A Scarlett ela era responsável por cuidar ali do tráfego aéreo, né, desses aviões, desses caças. E então eles se apaixonam, a família da Scarlett é extremamente complicada ali, eles não aceitam porque a Scarlett é britânica. E o Jameson, ele é Yankee, né, ele é um americano que vai apoiar a Inglaterra ali na guerra. E a família dela não aceita porque querem que ela case com alguém que, enfim, vá salvar a vida financeira deles. Então a gente vai ter todas essas nuances, né? E é um livro muito emocionante, principalmente essa parte do casal da guerra. Eu já não amei tanto o casal do presente. Eu achei que, assim, eles têm uns dilemas... Eu gosto de enemies to lovers, mas às vezes eu tenho um pouco de dificuldade quando são umas coisinhas muito bobas que eles brigam, sabe? E aí me incomoda um pouco. Mas de resto foi um livro que eu gostei bastante, eu me emocionei bastante, porque eu me emociono em livros que se passam em guerra. E foram aí dois livros que me fizeram chorar rios nesse segundo trimestre de 2025. A próxima pergunta é: qual foi o livro que eu menos gostei? E aí é uma pergunta difícil, porque eu fiz muitas leituras boas esse trimestre.
Realmente eu gostei de tudo que eu li. Algumas leituras foram melhores que outras, se destacam mais. Mas o livro que eu menos gostei e assim, vai ser difícil falar, é o azul daqui é mais azul. Eu comprei esse livro aqui pela capa porque eu achei ela muito fofa, muito lindinha. E aqui a gente vai acompanhar a história do Sky, um garoto que é adolescente, ele tem ali por volta dos 17 anos e ele está no último ano da escola, do ensino médio. E ele vive em uma cidade que é uma cidade de interior e ela é muito fechada. Então o Sky é um garoto que é gay, ele foi expulso de casa ao contar pra mãe dele, né, quem ele era. E ela não aceitou, ele foi expulso, foi morar com uma amiga. Isso tudo tá na sinopse do livro, tá, gente? Então não é spoiler. E aí ele tá morando ali com ela, então a gente já vê essas dificuldades e uma história que se repete, a gente sabe que acontece todos os dias. Então é uma premissa muito interessante, real. Só que o que acontece? O Sky, ele tem um crush na escola, que é o Ali. Acho que o nome dele é Ali. E ele quer convidar o Ali para o baile, só que eles estão planejando como eles vão fazer isso e eles estão brincando, desenhando isso em uma parede, na parede do quarto onde o Sky dorme. Só que a imagem dessa lista de como ele pretende convidar o rapaz para o baile é vazada. E é exposta na escola, ele é ridicularizado, Só que ao mesmo tempo que ele é ridicularizado, pouco ridicularizado, ele também tem um grande apoio das pessoas da escola e ele não sabia que isso iria acontecer. E ao mesmo tempo disso, ele tá descobrindo o passado do pai dele, que também estudou na mesma escola com ele e que passou por algo parecido com o que o Sky tá passando. Então ele tem esses dois núcleos na história e eu gosto bastante, eu gostei da história, só que eu acho que o motivo de eu não ter gostado tanto é só porque é um livro que é bem juvenil e talvez eu já não seja tão público, então foi um livro que eu gostei, mas ele não conversou tanto comigo quanto os outros livros aqui conversaram, só por isso mesmo, mas eu adorei, gente, é tão difícil escolher a leitura que menos gostou quando você gostou de tudo. Qual livro você amou e recomenda pra todo mundo? E o livro do trimestre que eu saio recomendando, porque eu acho que é um livro que dá pra todas as idades, é um livro curto, tem uma história bonita, é um livro nacional também, é Zezura, A Cidade Esquecida, da Thaís Amorim, que a gente vai acompanhar a Maitê, uma garota que ela sempre se sentiu meio que deslocada, ela se sentiu meio que um fardo na vida, porque ela é criada pelos seus tios esses que têm um comportamento meio frio. Só que um dia ela dorme e ela tem vislumbres de uma outra dimensão, de um lugar mágico. E ela acaba voltando para esse lugar depois. E aí o que acontece? Ela começa uma trajetória, uma jornada com a Lagoon, que é um ser místico ali também, né, desse ambiente. E elas começam a explorar sobre esse lugar e a Maitê começa a descobrir muito mais sobre o seu passado e de fato quem ela é. Então é uma jornada muito bonita, é uma fantasia, como eu disse pra vocês, super curtinha, ela é bem ilustrada, tem bastante imagens, né, bastante fotos aqui em preto e branco, mas é uma história muito bonita com uma jornada que tem muitas alegorias, então a autora confirmou que ela tem muitas influências de livros como as Crônicas de Nárnia, por exemplo, que faz alegorias, né, da jornada do herói com a Bíblia também, com a jornada de Jesus. Então, para quem gosta, né, dessa pegada até cristã, mas não de uma forma tão escrachada, digamos assim, Zezura é uma história muito bonita, com fortes influências, e eu amei e recomendo porque, apesar de ser um livro de fantasia e um livro com uma premissa, um viés mais infanto-juvenil, ele vai agradar a todas as idades. E a outra pergunta que nós temos aqui na nossa book tag é: qual foi a minha leitura mais reflexiva do trimestre? E sem sombra de dúvidas foi do livro Para Não Acabar Tão Cedo, da autora Clarice Freire, um livro nacional também. Eu li esse livro aqui junto com a Adriana, lá do Instagram, uma amiga do Instagram. E foi uma leitura incrível, inclusive um beijo, Adriana, se você estiver assistindo esse vídeo. E a gente vai acompanhar a história de duas irmãs, que já são idosas, e esse livro ele é narrado pelo Tempo, né, que é um narrador bem diferente também, o que eu gosto. E basicamente a gente vai ver essas duas personagens, de repente, em um determinado dia, elas se veem transformadas, uma pegada até meio a metamorfose, de uma forma um pouco diferente.
elas acordam com corpos jovens, então elas estão jovens outra vez. E o que elas fazem com isso? Né, a gente tem duas personagens com personalidades bem diferentes, então a Guta, que é a irmã mais velha, ela é muito mais... Ela tem essa carga de ser irmã mais velha, de cuidar da Lia, que é uma idosa que tem problemas de locomoção, então ela precisa de uma pessoa que cuide dela para ela poder tomar banho, para ela poder ir nos lugares. Então a Guta, ela tem já essa personalidade de responsabilidade, de ser pé no chão. E a Lia, ela já é mais impulsiva, elas têm essas personalidades que vão de um extremo ao outro. Então a gente vê essa nuance de perfis, né, de cada uma e do impacto que isso traz para a história como um todo. Mas elas decidem que nesse dia que elas têm com o corpo jovem outra vez, elas vão visitar lugares que foram especiais para elas ou para os pais delas, vão comer pratos que foram importantes para elas também, que, enfim, elas gostavam, que já fazia muito tempo que elas não comiam. Então a gente vê as duas aproveitando ao máximo e tendo muito esse sentimento de nostalgia, sabe? De que eu poderia ter aproveitado mais, de que a vida era boa. E a gente vê como o tempo ele é, né? Como o tempo ele é impiedoso, como ele não espera ninguém, ele não é paciente, ele só vai. E ele é imbatível, ninguém pode vencer o tempo. O que a gente pode fazer é realmente aproveitar o que nos é dado. E esse livro, ele traz muito isso, né? A gente refletir e realmente pensar que o tempo ele é curto, o tempo que nos foi dado aqui, a gente sabe que a gente nasce e o fim disso aqui é um dia morrer. Então a gente fica com essas reflexões na mente e por isso é um dos livros mais reflexivos que eu li nesse segundo trimestre. Mas é basicamente isso, essa é a minha book tag, meu balanço do trimestre. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, se vocês gostam de algum, se vocês não gostam, se vocês ficaram curiosos com algum. Comenta aqui embaixo também se vocês quiserem fazer a book tag, eu vou adorar ler os comentários de vocês, vamos conversar, vamos interagir. Não deixem de dar o like nesse vídeo, de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações das atualizações aqui no meu canal. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!